nós estamos, e eu vejo, e o Valim é algo que pode se acreditar muito na ideia, porque nós estamos num ponto muito estratégico. Se você vê do lado da Gerencianet, tem o IFMG. Aqui do lado do IFMG, tem a universidade. Se você pegar e num raio de 150 quilômetros, você tem aí o FV, o FSJ, UFRA, o FMG. Você tem um celeiro de universidades em volta que você dificilmente vai ter em outro lugar. E não são universidades quaisquer, né? São universidades reconhecidas aí no Brasil inteiro. Fala pessoal, aqui é Kelson Douglas, fundador do Valim, e estamos começando essa sexta-feira do Valim Week. Hoje com uma presença muito aguardada e que há muito tempo eu queria ter esse papo, que é com o Evanil Paula, o CEO da Gerencianet. Fala aí, Evanil. Tudo bom, Kelson? Tudo Primeiro, jóia? obrigado aí pelo convite, tá? Eu que E, agradeço. e o Valinho, eu acho, e eu faço parte um pouco desse sonho, tá? Porque lá atrás, há 13 anos atrás, eu imaginei que um dia Ouro Preto, nessa região, poderia ter um vale, né, de tecnologia. E aí depois eu perdi um pouco esse sonho, e agora você veio aí trazendo isso e ressuscitando esse sonho, né? Então, obrigado aí. Ah, que massa ouvir isso, de verdade. Até porque, verdade seja dita, se não fosse pela universidade pública e se não fosse pela Gerencianet, não teria, provavelmente não teria o Valim aqui hoje, né? E aí, para as pessoas entenderem o porquê disso, eu queria que você começasse a falar um pouco sobre a Gerencianet, o que que é a Gerencianet, mas de um jeito diferente do que a gente pode encontrar num site da empresa ou nos vídeos. Eu queria que você explicasse rapidamente o que é a Gerencianet para quem ainda não conhece, para quem mora na Lua, na região, não conhece a Gerencianet, e também explicasse por que você começou essa empresa com boletos. Tá. É, vamos lá. Na minha adolescência, né, eu comecei a trabalhar fazendo sites na internet. E aí, em um determinado momento, eu, um pouco mais jovem, fui para São João del Rei, formei lá administração na Universidade Federal de São João, o FSJ. E lá, até para me sustentar, né, a universidade era federal, mas a gente tem uns custos, né, de moradia, alimentação, tem algumas coisas adicionais. E nisso eu usava do meu trabalho de desenvolvedor, né, de programador, eu usava isso para me ter uma renda extra. Num determinado momento, apareceu um cliente perguntando se eu fazia uma loja virtual, um e-commerce. Aí eu peguei e falei que fazia, e iria fazer. E era algo interessante, às vezes a gente, quando é inexperiente, a gente acaba topando trabalho sem saber muita complexidade e sem saber Uhum. nem o tamanho do trabalho que seria. Mas eu topei e montei um e-commerce. Aí atrasei a entrega porque era algo eu nem imaginava o tamanho do trabalho e que eu teria pela frente. Desenvolvi essa plataforma, coloquei online. Então comecei, já eu tinha a plataforma, eu desenvolvi do zero. Então não foi um plugin, foi algo que eu desenvolvi do zero. Aí eu coloquei, como eu tinha esses códigos fontes, eu comecei a oferecer para outros comerciantes também a plataforma de e-commerce. É negócio, né? Se você iria vender pela internet, você tinha lá uma loja de artesanato, uma loja de roupas, você poderia me contratar e eu oferecia para você o e-commerce. E uma dúvida e sempre permeava é como eu faço para receber? Como eu faço para mim? Eu vou vender, você vai me oferecer o sistema e o dinheiro, e chega na minha conta. Aí eu falava, olha, você vai procurar aí a Redcar, vai procurar a Visanet, né, a atual Cielo, vai Uhum. procurar a Visanet, vai procurar os bancos e vai fazer seus convênios. E vai me passar o número do seu convênio. Então, assim, quando você fechar o convênio para receber cartões pela Visanet, você me passa o número.
e eu vou registrar aqui na sua loja. E aí eu observava, os clientes se perdiam, porque hoje, onde você precisa receber por cartão, receber por boleto, é muito fácil. Você navega na internet e contrata um serviço. Isso há 13, 14 anos atrás não era tão trivial. Né? Para você receber por cartão pela internet, era um processo seletivo. Você tinha que entrar em contato com a Visanet mandava alguém na sua casa, no seu estabelecimento, para ver se você estava compatível ou não para receber por cartão. Era algo assim, bem fechado. E aí eu comecei a observar que eu vendia a loja virtual, mas eu não, o cliente tinha um interesse pela loja virtual, mas ele se perdia nessa jornada. Aí o cliente sumia. Aí depois, eu estou aqui procurando a Visanet, tentando contato, estou tentando contato aqui com o banco para fazer o convênio, e nessa luta muitas vezes ele desistia. Não consegui, a Visanet não me responde, vou deixar isso para lá. Aí eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou oferecer o meio de pagamento também. Então, ontem alguém me perguntar, tem loja virtual? Tem. E como eu faço para receber? Me passa o número de sua conta, ou o número pode ser poupança? Pode ser poupança. Me passa esses dados, eu cadastro do meu lado. E aí eu fiz os convênios. Eu usei os meus convênios de recebimento para receber de meus clientes, das lojas dos clientes, e repassar para eles. E era um negócio tão difícil, eu lembro que eu tive no Banco do Brasil até para fazer o meu convênio de boleto, e quando eu tive lá, o gerente falou assim, eu queria ter um serviço de boleto online. O gerente do banco, aí em Ouro Preto, o gerente falou e não tinha o serviço no banco. Que eu tinha boleto normal, tinha um boleto impresso que eu levava e imprimia em casa, mas o serviço para o boleto online não existia lá. Eu falei assim, não, mas tem sim. Aí eu fui em casa, entrei no site do banco, vi lá o serviço de boleto, levei no gerente e falei, olha, eu estou precisando desse serviço aqui. Está aqui no site. Aí que ele viu, tinha o serviço, aí que ele acionou lá internamente para mim conseguir fazer o convênio, para mim ter o convênio de boleto. Por aí você vê as dificuldades e os brasileiros tinham, né? Se eu, como usuário de tecnologia, tive dificuldades, né? Imagina uma pessoa leiga, às vezes numa cidade menor, num canto aí desse Brasil, querendo empreender, e na hora de procurar um boleto, ele tem dificuldade, porque os bancos não tinham essa clareza na prestação de serviço na agência. Com isso, eu observei que a ideia principal era destravar o meu e-commerce, porque eu iria vender e-commerce e não conseguia por conta de pagamento. Dividi isso em dois formatos. Isso é um pouco no final da minha graduação, já vindo para Ouro Preto, voltando para casa. No final da minha graduação, eu já comecei a me dedicar um pouco mais ao e-commerce, à gerência net, e fiz dois módulos. Aí eu fiz um módulo de e-commerce e um módulo de pagamento. Que eu pensei o seguinte, vai ter empresas e vão querer o e-commerce. E tem a questão do convênio resolvido. Já tem cartão, já tem boleto, então eu vou atender. Vai ter lojas e não tem os convênios, e vão precisar desses convênios. E vão ter sistemas e usam outras plataformas, então a dificuldade de oferecer o pagamento, de ter o pagamento. Aí dividi em dois serviços. Então, quem quiser loja virtual, tem loja virtual. Quem quiser meio de pagamento, tem meio de pagamento. E se quiser o combo, vai ter os dois. E disponibilizei isso na internet. Com isso, as pessoas começaram a contratar pagamento, 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 pagamento. E aí começou a aparecer prestador de serviços nesse Brasil afora aí, querendo a etapa de pagamento. Não quero e-commerce, eu quero pagamento online. E aí começou a dar rumo à gerência net, dar rumo e se transformou hoje, né?
E um ponto interessante, e tudo isso era 13, 14 anos atrás, então nem não existia, a gente veio a descobrir, a gente é fintech recentemente, né? Então Uhum. a gente foi antes de falar em fintech. Depois o Banco Central falou, olha, vocês é uma instituição de pagamento. A gente veio antes dos próprios nomes, né? Mas é por aí e se deu a história aí do porquê boletos. Eu acho muito massa essa história da gerência net, como surgiu. E uma coisa que você deixa claro no vídeo documentário que tem sobre a empresa, né, no canal e nos textos, é que você quis que a empresa ficasse em Ouro Preto. Você não quis ir para São Paulo, mesmo com a empresa já com mais de 100 pessoas contratadas e vendendo, impactando a economia da cidade e tal. Você não quis ir para São Paulo. Por que você quis ficar em Ouro Preto, mesmo com uma infra que na época era difícil de manter o negócio funcionando? Você comenta bastante, você pode até falar um pouco mais sobre isso aqui também. A dificuldade de infra de internet no começo, de rede elétrica também, né? É, por que você insistiu em ficar em Ouro Preto e continua até hoje, mesmo com tudo isso? Ouro Preto é a nossa casa, né? Ouro Preto é onde a gente se sente bem, é onde a gente conhece as pessoas, onde a gente consegue é, até chegar perto, né? Da prefeitura e expor dificuldades e as pessoas conhecerem, conheço o pai, conheço a mãe, conheço a família, tudo isso traz um conforto, né? E a gente sair do espaço, a gente tem conforto, a gente nasceu e desbravar um espaço que a gente não conhece, sem haver uma necessidade, né? Porque se a gente fosse uma loja de departamentos, a gente precisasse de pessoas entrando no nosso estabelecimento, precisássemos de volume de pessoas, a gente pensaria em outras cidades. Mas o nosso negócio não demanda estar em São Paulo, não demanda estar no grande centro. Nós conseguimos estar em Ouro Preto e atender ao Brasil inteiro. Então isso tira a necessidade. Então, por que sair da cidade? Porque vamos continuar aqui. Então é algo que nos traz conforto e é algo também, e a partir do momento que você vai crescendo e os recursos são limitados, você também não consegue imaginar assim, como e vai ser em São Paulo, ou vai ser em outro lugar. E a estrutura está pronta, né? Começou lá na minha casa, depois expandiu para o terraço. Então, o que eu tinha de espaço era o terraço. Então, o terraço cresceu um pouquinho, depois eu tinha de espaço, era um espaço aí na Bauxita, onde hoje é a Uso Mobile. Então, a gente tinha espaço, então a gente vai crescendo e à medida e a gente vai precisando de espaços. Então, chegar e falar vamos para outro lugar vai demandar mover pessoas, questões familiar, questões de cidade mesmo, de aconchego da cidade. É algo que a gente não viu e tinha motivos, né? Uhum. E outro Ótimo. ponto e outro ponto muito interessante, a gente sempre aproveitou muito bem. Nós estamos, e eu vejo, e o Valim é algo que pode se acreditar muito na ideia, porque nós estamos num ponto muito estratégico. Se você vê do lado da Gerencianet, tem o IFMG. Aqui do lado do IFMG tem a universidade. Se você pegar e no raio de 150 quilômetros, você tem aí o FV, o FSJ, UFRA, o FMG. Você tem um celeiro de universidades em volta que você dificilmente vai ter em outro lugar. E não são universidades quaisquer, né? São universidades reconhecidas aí no Brasil inteiro. Então, empresas de tecnologia, na qual a gente consegue prover serviços em qualquer lugar do Brasil. Até hoje nós temos cliente lá no Acre. E um atendimento aqui, em Cachoeira do Campo, né? É a unidade nossa de atendimento. Mas nós precisamos, e faz diferença para nós, é mão de obra, pessoas.
estarmos nesse celeiro de universidades é algo sempre nos ativou muito. Então, eu falo, e sermos de Ouro Preto nos segurou em Ouro Preto, a UFOP tem participação muito grande nisso. Como você sai de uma cidade e larga o UFOP para trás, né? Porque é um grande celeiro de talentos, o FMG, um grande celeiro de talentos. Como isso em busca de quê, né? Porque o Oriente Nosso está espalhado no Brasil afora. Se a gente fosse até pensar em mudança, pensar em cliente, a gente iria nem para São Paulo, a gente iria para Recife, que quem nos adotou como empresa ou meio de pagamento foi Pernambuco. Pernambuco foi assim que é, por alguma coisa, aquele estado nos abraçou e a gente foi crescendo, Nordeste afora. Então, o Nordeste foi muito representante para a gente por muito tempo. Eu acho que os 5 primeiros anos da empresa, né, onde nós pegamos mais musculatura, foi do Nordeste. E a gente é em Ouro Preto, né? Então, a questão de território para Oriente não faz tanta diferença. E aqui nós temos a universidade, que aí a gente sempre esteve muito presente nessas universidades, para a gente conseguir atrair os melhores profissionais, os profissionais mais talentosos, e a gente conseguiu. Temos hoje um bom nome, um grande nome país afora, e aí a gente consegue trazer agora profissionais de vários cantos, né? Então, ou um home office, então, a gente tem conseguido atrair talentos de outros lugares, tudo fomentado por aqui. Eu gostei muito de vários pontos do que você falou, e a gente mais tarde, até na hora do painel que vem na sequência, a Dani da Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí já está aqui no backstage esperando para entrar daqui a pouco já. Mas acho que tem a ver com o assunto mais do painel, que a gente pode ampliar falando das Estender um universidades pouquinho públicas, mais, né? sim. Mas agora teve um ponto que você comentou sobre esse lance de ficar aqui e que eu já tinha separado uma pergunta a respeito, que acho que agora é o momento certo de fazer. Que é o seguinte: a gente vive numa região que é extremamente dependente da mineração. Extremamente dependente da mineração há, tipo, 300 anos. A gente é muito dependente. E, de certa forma, você mostrou com a Gerência Net o impacto que a Gerência Net tem na economia de Ouro Preto. Você mostrou que sim, a gente pode não depender da mineração. A gente pode construir outros segmentos de mercado por aqui. A primeira parte da pergunta, eu vou dividir essa pergunta em duas aí, talvez. A primeira parte é: você percebeu o quanto que a Gerência Net impactou nessa pauta de diversificação econômica, justamente porque você não é uma startup feita para atender a Samarco, igual a gente vê outras aparecendo. Você criou uma empresa de base tecnológica que lá atrás podia ter sido identificada como startup e que não tinha nada a ver com a mineração e que nem dependeu da mineração como cliente, porque você, igual você falou, você tem cliente em tudo quanto é lugar do Brasil. Então, assim, você percebeu que a Gerência Net impactou na pauta de diversificação econômica da região e, mais do que impactou na pauta, mostrou que é possível, sim, a gente ter bons cases aqui e o valor deles de empresas que não são dependentes da mineração? Isso, eu percebo isso, tá? E no caminhar da Gerência Net, eu vi isso acontecendo, vi com muito orgulho, e algo eu acredito muito, porque é a saída para o preto, eu acho, e para a nossa região, nós não temos muitas opções que não sejam empresas de base tecnológica. Por que eu falo isso? Nós temos um problema muito grande de espaço. A cidade ela não consegue expandir em termos de território tão facilmente. Se você fala em mineração, você precisa de espaço, você precisa de muita coisa. Se você fala de um segmento, precisa de galpões. Então, muitos dos segmentos precisam de metalurgia, precisam de espaço. Na tecnologia, não. Se você vê a Gerência Net, nós ocupamos ali na JK um prédio de 2.400, 2.000 metros quadrados.
São um prédio de 3 andares. A gente é uma das maiores empresas em tributos para a cidade. Eles passam. Então você vê, é possível muitas das vezes um prédio movimentar como se fosse uma mineradora, um prédio, e sem poluir, porque nós temos um problema de poluição, nós temos um problema de história mesmo, né, de patrimônio, de preservação, então a gente não tem muitas possibilidades de construção. Então as empresas de base tecnológica, elas não precisam de muito espaço, elas pagam altos salários, elas trazem dinheiro novo para a cidade, que nós não estamos circulando dinheiro da cidade aí dentro. Não é um comércio, né? Que ali o dinheiro é só circulando dentro da cidade. Nós trazemos dinheiro de outras cidades para cá, é dinheiro novo chegando. E são profissionais bem remunerados, a indústria não polui, questão sonora, nós não temos problema, e um espaço muito pequeno. Então é possível uma empresa movimente bilhões num prédio, né, em termos de serviços. Então, é um caminho que eu vejo e é o caminho mais sensato para a cidade. E quando a gente não vê, esse ponto que você tocou é um ponto assim muito, muito bacana, te agradeço da gente poder falar um pouco disso. Porque quando a gente vê, por exemplo, por isso eu falei até no início, né? Eu vejo Valim, vocês me ensinaram a sonhar novamente em ter na cidade um vale de tecnologia. Porque a gente vem lutando, eu tinha isso como sonho, mas depois a gente vê desenhos políticos não acontecendo e a gente fica um sentimento e sozinho a gente não vai conseguir criar essa referência. Aí depois veio Stiling, veio a Uso Mobile, veio vocês, um Valim, nome bonito, Valim, coisa mais bacana, curto. É assim, veio assim, continuando e mostrando é possível a gente sonhar em termos aí um vale de tecnologia. E é o ideal para Ouro Preto, é o ideal porque não polui. E outro ponto bem interessante, que é o charme do negócio. Porque imagina a cidade de 300 anos ser um polo de tecnologia. É um contraditório que chama muita atenção. É um Uhum. contraditório assim bonito, que não se espera que na cidade de Ouro Preto seja um vale do silício, digamos assim, numa região. Então eu acho que tem assim muito muito charme nisso e os profissionais de tecnologia gostam disso. E Ouro Preto é muita cara de tecnologia. Eu vejo pelos profissionais que nós temos. Eles vêm para Ouro Preto, eles gostam de Ouro Preto, sabe? Então, é uma cidade assim, e são profissionais que gostam de cultura, são profissionais que respeitam a história, são profissionais que querem estar em bons restaurantes. E Ouro Preto tem isso. A gente andar ali naquele centro histórico ali, as pessoas morarem em Ouro Preto é um sentimento assim que muitos bons profissionais vão querer morar em Ouro Preto. Então é uma grande oportunidade para a cidade, vejo tem tudo a ver e não precisa fazer muita coisa. É só é, quase organicamente as coisas caminham nessa direção. Ora, é possível acelerar, né? É possível que ações façam isso acontecer mais rápido. Sim, com certeza. Eu ia fazer uma pergunta aqui sobre o Best Place to Work, assim, que vocês correram atrás do selo e tal. E você falou bastante bem, assim, do ambiente, né? De por que se trabalhar com tecnologia, por que se trabalhar com tecnologia em Ouro Preto. E aí vocês têm um selo de melhor lugar para trabalhar e tal. E conhecendo o pessoal da Gerência Net, eu conheço um monte de gente que trabalha na empresa e que fala muito bem. E esse não é um selo fake, não foi um selo que foi gerado porque vocês fizeram uma campanha durante um tempo e depois acabou. A Gerência Net realmente, pelo que a gente vê lá dentro, trata bem os funcionários gostam de estar lá, tem toda uma pegada que você
passou para a empresa e a empresa absorveu essa ideia que você tem e foi para frente. E a gente hoje em dia vê bastante problemas relacionados à forma com que os fundadores, os donos da empresa lidam com os funcionários. E também problemas relacionados a esse tipo de problema de lida, né? De quem está num cargo mais alto com as pessoas que estão entrando agora estão em cargos mais baixos. E isso acaba levando as pessoas para fora das empresas também. E a gente sabe que, novamente, o setor de mineração, por exemplo, é conhecido por desgaste das pessoas que trabalham ali. Desde a pessoa que trabalha direto na mina, quanto a parte administrativa é muito estressante. Então, você vê que também criar uma empresa que de fato mereça o selo de melhor lugar para trabalhar é também uma forma da gente escapar desses outros segmentos de indústria que não são bem, não fazem bem para as pessoas? Sem dúvida, eu acho, e é o motivo, eu acho, e isso traz, a gente percebe na pele como isso é importante, sabe? Por exemplo, pessoas que a empresa ser um bom local de trabalhar faz com que o time esteja motivado e faz com que pessoas estejam fora da organização queiram trabalhar na empresa por ser um bom local de trabalho. Então, as pessoas que acabam chegando na Gerência Net são pessoas que valorizam isso. E a empresa entrega isso. Então, é um círculo e funciona cada vez mais. Você tem pessoas que querem trabalhar na empresa porque é um bom local de trabalhar, e essas pessoas lá fora, aí no Brasil afora, as pessoas, ó, quero ir para a Gerência Net, é um bom local para trabalhar. Igual você falou, não é um selo inventado pela Gerência Net, é um selo que já existe já há um par de tempo. E a gente e é um orgulho muito grande, não só para a Gerência Net, mas para toda a cidade, que hoje nós temos na cidade uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Nós somos uma das 10 melhores empresas para se trabalhar em Minas e somos uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no segmento financeiro, no Brasil inteiro. E quem está nesse hall mais interessante é quando a empresa recebe um prêmio, é você olhar para o lado e ver quem está junto com você recebendo esse prêmio. No meio dessas 10 empresas, a Gerência Net participa, nós temos a Master, nós temos a Visa, nós temos a Ticket, nós temos a Lelo. São empresas assim, a gente tem renome nacional e a gente vê assim, uma empresa nascida em Ouro Preto, sem investimento. É algo assim, para fazer precisa de dinheiro. Gerência Net não nasceu com dinheiro. Foi um passo a cada vez. Nós não tivemos um grande investidor e até hoje nós não tivemos. Lá atrás fez falta. Hoje investidores aparecem toda semana. Mas aí a gente já está fazendo a nossa história e a gente está seguindo, construindo isso um passo a cada vez. Até para não perder essa essência que nós temos, que é um bom local de trabalhar. E por que isso? Quando você tem dinheiro, quando falta dinheiro, você precisa de pessoas com propósito. Você precisa de pessoas que abracem a ideia. E eu tenho pessoas que abraçam a ideia. Lá na Gerência Net, as pessoas gostam de trabalhar lá e querem ver a empresa cada vez maior. Aí, qual é o papel do gestor? É retribuir. Então, a gente faz lá, é retribuir. Então, quando fala um bom local de trabalhar, é porque eles propiciam isso. Então, é uma matemática que os empresários eles precisam visualizar o tanto e isso é interessante, o tanto e isso traz retorno financeiro. É um retorno financeiro assim, é nítido. Hoje nós temos lá 240 profissionais e a gente faz 3 vezes mais receita que muitas empresas têm 3 vezes mais funcionários. As empresas precisam de ter 3 vezes mais funcionários para fazer
Às vezes tem situações, a gente compara, empresa e tem 3 vezes mais funcionários fazendo 1/3 da receita. É uma diferença grotesca quando você vê como isso funciona. Isso funcionando, a empresa vai querer cada vez mais incentivar, cada vez mais, apoiar cada vez mais. Então, e ganha a cidade, isso mostra para a cidade muita coisa, a gente vê empresas se espelharem na gente. Então, a gente observa que todo o sistema começa a funcionar melhor. Não Uhum. só na gerência net, mas nas empresas que estão ali ao redor, na cabeça dos empresários. E aí a gente começa a ver o empresário, às vezes, oferecia ali só um café, já começa a oferecer umas frutas, já começa a oferecer alguns mimos que, que não ofereciam antes. Então o impacto é muito grande e positivo, né? Sim, com certeza. E, assim, a gente já tá com um monte de gente mandando vários coraçãozinho laranja aqui nos comentários. O pessoal muito feliz com o que você tá falando. E a gente aqui no backstage já tem o Alê, que é aqui do Vali, que vai fazer a mediação aí do painel. Acho que a gente pode chamar ele já para a sala, porque já tem a Dani e a Joyce aqui também, porque muita coisa do que você falou, acho que a gente pode expandir Debater agora junto, né? com mais gente aqui.